democracia só tem uma proteção e uma definição, como eu vivo repetindo aqui. A democracia existe onde o povo manda no governo e não existe onde o governo manda no povo. Então, tudo cai para isso, né? Eu estava trabalhando hoje, antes de aparecer essa história, né? No tratamento do crime nos países democráticos, né? Com essas ferramentas que eu vivo vendendo aqui, né? De democracia direta. E lá, o avanço, o último avanço e o mais importante avanço, né, da democracia foi a adoção crescente, continua, né? Por enquanto, você tem, acho que, 35 estados que já adotaram esse sistema, né? E para os seus juízes comuns, e 23 ou 26 que já adotaram para os seus juízes federais. Mas como é que foi resolvido essa questão do judiciário? O judiciário, né, você olha hoje no panorama do mundo aí, né, o judiciário, em quase todas as frentes onde a democracia ainda sobrevive, é o principal inimigo da democracia, inclusive nos Estados Unidos. Isso era uma coisa que estava prevista pelo Tocqueville, né? O primeiro que olhou para o sistema americano já viu que, olha, não combina, né, com o país, com o regime onde todo o poder emana do povo, né, a condição dos juízes e do judiciário, né, que não é eleito e que tem poder de vida e morte, né? Tem poder sobre a sua vida, sobre a sua liberdade, sobre a sua propriedade. E ele dizia, olha, isso vai ser sempre muito difícil de segurar, né? E desde o primeiro dia da vigência da democracia americana, os americanos se depararam com essa incongruência, né? Como é que o poder que vai um dia, eventualmente, julgar o executivo pode ser nomeado pelo executivo? Isso não combina com essa coisa que nós estamos inventando, que se chama democracia. Se pensar isso lá, né? Lá em 1789. Então, os caras, até então, faziam aquilo que eles tinham importado da Europa, quando ainda vigia lá o sistema inglês, né? Onde o executivo nomeava os juízes. Então, já isso começou uma discussão ferrenha, não pode continuar assim, não pode ser assim e tal. E já em 1830, todos os estados, todas as colônias, né, que se uniram lá nos Estados Unidos em 1789, já elegiam diretamente os seus juízes. Mas esse arranjo, né, trouxe alguns benefícios em relação ao anterior de nomeação, né, e de nomeação vitalícia, principalmente, né, que era um outro defeito clamoroso da coisa, que nós, aqui no Brasil, estendemos a todos os funcionários públicos, né? Hoje mesmo tem essa manchete no Estadão, né? Nos últimos anos aí, 123 juízes foram punidos com a manutenção do seu salário, sem ter mais que trabalhar. O Brasil merece, né? Então, isso aí, esse arranjo tinha benefícios e tinha custos, e custos importantes, porque o juiz, para se eleger, acaba que ele vai ter que arrumar dinheiro para fazer campanha, e a busca de dinheiro para a campanha, a gente sabe ao que conduz. Aqui no Brasil, melhor que todo mundo. Então,
eles sempre estavam procurando um meio de como é que nós podemos fazer que a decisão, né, ou o judiciário fique debaixo, né, do poder do povo, sem que isso implique, né, que o juiz tenha que se dobrar a todos os julgamentos. Essa solução só surgiu em 1940, quando o estado do Mississippi, né, pegou esse peão na unha, porque lá eles estavam numa crise de casos gigantescos de corrupção, né, por causa do envolvimento do judiciário com o poder econômico, de juízes e tal. Aquilo estava, o pessoal estava por aqui disso, então reuniram lá um grupo de pessoas importantes do Missouri para falar, não vamos sair daqui. Se reuniram lá num hotel, falando, não vamos sair daqui enquanto a gente não tiver uma solução melhor para resolver esse problema. E aí chegaram a esse formato, né, que ficou conhecido como o Plano do Missouri, né, e que depois foi se espalhando para os Estados Unidos. Então, como é que funciona esse esquema? Qualquer um pode se candidatar ao cargo de juiz, mas candidatos, que na última vez foram, sei lá, 40, né, vão passar por um filtro de 7 pessoas, né, que são 3 representantes da sociedade civil, né, um juiz supremo da Suprema Corte Estadual e 3 advogados indicados pela equivalente deles da OAB, né, da Associação dos Advogados. Essa comissão é encarregada de procurar por um sistema exclusivamente de mérito, em cima do currículo dessas pessoas, né, para reduzir essa lista de candidatos a 3. E esses 3 vão compor uma lista tríplice, que vai ser enviada para o governador, e o governador, obrigatoriamente, vai tirar o juiz a ser indicado dessa lista tríplice. Aí, em paralelo com isso, eles estabeleceram que o juiz de primeira instância vai ter um mandato de 4 anos. O juiz de segunda instância vai ter um mandato de 6 anos, e o juiz da Corte Suprema deixava de ser vitalício o cargo, e ele passava a ter um mandato de 12 anos. Né? Mas, apenas 12 meses, 1 ano, depois da nomeação do cara como juiz, ele tinha que passar pela primeira eleição de retenção. Né? Essa retention election é a grande ferramenta que, tirando, porque as eleições antes dos juízes, né, eram bancadas pelos partidos, ou pelos empresários, ou pela mancomunação das duas coisas, porque eram eleições partidárias. Né? Então, tiraram os partidos do circuito, né? Tiraram os empresários do circuito, porque não precisava mais fazer campanha, não precisava mais de dinheiro. Né? Então, passavam por esse filtro aí, que é um filtro como qualquer filtro vulnerável, mas, enfim, está bem estruturado. Mas, ao fim do filtro, e depois de 1 ano de vigor no cargo, esse juiz passaria pela primeira eleição de retenção. E o povo diria na cédula eleitoral se esse cara permanecia juiz ou não permanecia juiz. E aí, então, começava a contar o mandato. A cada 4 anos, o juiz de primeira instância passa por uma eleição de retenção,
Vem na cédula da eleição da hora o nome desse juiz, desses juízes, com a pergunta: o juiz fulano de tal permanece juiz mais 4 anos? Sim ou não? Se você dá um não, o sistema tem que pôr outro, passando por esses filtros aí. O juiz de segunda instância, a cada 6 anos, passa por uma eleição de retenção, e o juiz da Suprema Corte, a cada 12 anos, passa por uma eleição de retenção. Sendo que todos eles são passíveis de recall em casos de emergência, né? Qualquer coisa que extrapole. Então, quer dizer, com isso, a última palavra, né, de avaliação do judiciário e, portanto, toda a referência de solidariedade deste funcionário passa a ser o povo. Porque é aquilo que eu digo: você trabalha para quem tem o poder de te demitir. Essa é a realidade de todos nós na vida, entendeu? Menos dos habitantes de Brasília, excluído aí o Laudelino, que mora lá, porque tem mau gosto, mas não está nessa situação. Mas só esses caras que não têm. Então, quer dizer, como é que você constrói uma instituição democrática? A instituição é democrática na medida em que a última palavra de decisão sobre aquele assunto cai ou não cai na mão do povo. É isso que define o caráter democrático daquela instituição. Qualquer instituição que ponha o destino desse sujeito, do cargo dele, em outras mãos que não a do povo, é uma instituição antidemocrática. É um esquema para te explorar, né? Porque esse cara vai ficar invulnerável, tudo que ele fizer contra você não custa nada, então ele vai fazer até que dizer chega, né? Contra você. E esse sistema aí, que foi inventado em 1940, né, virou um modelo, né? E um modelo que tende lá na frente a ser implantado também no âmbito federal. Quer dizer, a Suprema Corte cair numa coisa dessa, com uma limitação de mandato, né, e com algum tipo de dependência da vontade popular. Então, desde aquela época, 34 estados já tomaram aí o Plano de Missouri como modelo, né, para as duas instâncias debaixo do sistema, e 23 já adotaram variações desse sistema para suas Supremas Cortes. Então, como tudo mais nas democracias de verdade, né, essa questão do controle do judiciário é uma reforma em permanente evolução, né, e põe na boca do cidadão a última palavra sobre a continuação ou não da carreira dos juízes, o que é um avanço importantíssimo. Ninguém sabe melhor por quê do que os brasileiros. E não para nisso, quer dizer, o tratamento do crime nessas democracias, né, rola, Laudelino, para baixo. Vamos começar do pé essa lista que você botou aí. Isso é uma coisa muito interessante para quem vive nessa nossa selva enxergar. 1902. 1900, né? Começa a lista, sobe um pouquinho. Põe 1900 lá, para baixo, pô. Quero ver o que está por... Aí. Olha lá. Já por decisão de iniciativa popular, quer dizer, leis de iniciativa popular, o tratamento do crime, né, começa com uma primeira decisão de 1881, no Michigan.
Outra, na sequência, tem uma da Flórida e uma de Minnesota, de 1896. 1896 já tinham decisões de iniciativa popular no que se refere a crime. E aí, esse site, né, faz uma coleta só nas leis de iniciativa popular de alcance estadual, quer dizer, são leis que alteraram constituições estaduais, né, para tratar o crime. E aí, isso vai rolando, né, num crescendo, né, do povo fazendo leis, porque o crime estava apertando aqui ou apertando ali. E aí, tudo, gente, rigorosamente, tudo que tem a ver com crime nos Estados Unidos, né, é tratado desse jeito, né, por decisão de iniciativa popular. Né. Então, códigos penais, penas para cada crime, tamanho das como chama aquilo que você paga para não ser preso? É fiança. Tamanho das fianças de cada lugar, valor das fianças, né? Tamanho das penas para cada crime. Tudo isso é decidido por leis de iniciativa popular que vão alterando a regra em cada estado, assim ou assado, e também nas cidades. Quer dizer, se você fosse juntar aí, né, todas as alterações de leis municipais, porque tem leis municipais diferentes para crime, lá também, né? Então, tudo é decidido pelo freguês, né, pelas vítimas do crime. E nesses processos, você teve principalmente três campanhas, né, de iniciativa popular, tendo em vista a redução da criminalidade, que ganharam alcance nacional nos Estados Unidos e viraram praticamente referências desse processo. Né? Essas campanhas que viraram movimentos nacionais começam lá nos meados do século XX, lá pelos anos 50, acho que em 1952, se institui a primeira lei com esse conceito dos 3 crimes e você está fora. Significando o quê? O tratamento do criminoso reincidente, né? Daquele sujeito que não tem jeito. Então, isso sempre foi um problema para todo mundo. E eles começam... Tinha pedaços dessas ideias aplicadas aqui e ali, até que se junta nesse pacote que estabelece que se o sujeito cometesse um crime, ele pagava a pena prescrita para aquele crime. Se ele cometesse um segundo crime, ele não pagava a pena prescrita para aquele segundo crime, ele pagava aquela pena em um adicional, porque ele já tinha 2. E se ele cometesse o terceiro, ele ia automaticamente e obrigatoriamente para a prisão perpétua, ainda que com possibilidade de redução de pena ao longo do caminho, em prazos variáveis também. Então, essa foi uma das reformas que se espalhou pelo país inteiro, né, e estabeleceu quase um padrão. Aí começou esse negócio, né? Iam criando buracos na legislação para soltar esses caras antes da pena a qual ele tinha sido condenado. Cada vez mais um jeitinho para reduzir a pena, para não sei o quê. Então, aí pelos anos 70, e entre os anos 70 e 80, começou essa discussão da veracidade das sentenças. Então, o que os caras diziam? Porra, esse negócio de você condenar o sujeito a 20 anos, 30 anos, e o cara cumprir 2, 3, né, desmoraliza a justiça, né, esvazia o poder de dissuasão da lei, né, e ofende
pesadamente a vítima do crime, né? O sobrevivente, o pai do atacado, a mãe do assassinado, né? Porque é uma traição. Você ir num julgamento, o cara sai condenado por 20 anos, depois de 3 anos você vê ele, encontra ele na rua. Então, essa campanha da veracidade das penas, né, procurava botar limites para encurtar esse espaço de diferença entre a pena proferida e a pena cumprida. Então, começaram a botar regras nisso aí. Não pode ser menos de tanto por cento, e cada vez mais perto da verdade. Então, se fosse condenado a 20 anos, já cumpri 20 anos. Esse era o objetivo. Mas, de novo, isso foi sendo contornado, né? E aí apareceu, ali na virada dos 90, por aí, esse conjunto de normas que ficou conhecido como Marsy's Law, a Lei de Marcy, que foi, hoje, está sendo implantada em estado por estado, né? Esse pacote. O que é essa Marsy's Law? Essa menina, Marcy, foi assassinada com 21 anos de idade, né? Ela era aluna da Universidade da Califórnia e foi assassinada por um ex-namorado que perseguiu ela até um canto lá e matou a menina. E uma semana depois do crime, quando a família estava voltando do enterro dessa menina, eles pararam num mercado para comprar um pão. E quando a mãe dela entrou na fila para pagar essa compra, ela deu de cara com o assassino da filha. Então, sem que a família tivesse recebido qualquer notificação, o cara tinha sido solto sob fiança, poucos dias depois do crime. E só 2 anos depois é que ele foi condenado e preso. Então, você imagina a família dessa menina, né, que era uma pessoa muito especial, muito bonita, tudo, né, se confrontando com essa situação. E o cara foi condenado à prisão perpétua, com uma obrigação de mínimo de cumprimento de prisão fechada de 17 anos, antes de ir para a primeira audiência de encurtamento de pena. Mas, de novo, isso não foi cumprido. Eles começaram, logo na sequência, 3, 4 anos depois que ele tinha sido preso, começaram essas audiências. E a família, a mãe e o irmão dela, sempre corriam para esses tribunais, né, para tentar impedir que soltassem o cara. Na segunda dessas audiências, a coisa subiu a um ponto de indignação tão grande que a mãe dela teve um infarto dentro do tribunal, com a indignação que ela ficou, porque estavam na beira de soltar o cara. E aí, diante disso, o irmão Henry Nicholas, né, que era um empresário de muito sucesso, ficou rico, tudo, fundou uma ONG que chamava-se isso, Marsy's Law, Justice for Crime Victims, né? E juntou um monte de juízes, de juristas de maior credibilidade dos Estados Unidos para formular uma carta dos direitos das vítimas do crime. Essa carta inclui coisas como a garantia de respeito à privacidade das vítimas ou dos parentes das vítimas nos julgamentos, né? Que eles ficassem livres de intimidação, de pressão e de abuso.
né, o direito de ter proteção contra o acusado e os representantes dele, o direito de participar do estabelecimento do valor da fiança e da decisão de libertação ou não do criminoso. Então, deixa de ser uma conversinha lá fechada de juiz e advogado, né, e os parentes das vítimas ou a própria vítima vai lá na audiência, né, o direito de se recusar ou não de dar depoimentos e responder a interrogatórios, né, o direito de ser notificado de qualquer alteração ou preparação de alteração no cumprimento da pena, e o direito de participar de todas as audiências para redução de pena, com o direito de escolher o seu próprio advogado para essas audiências, né, em vez de contar só com o procurador do Estado, que até então era o único que falava pela acusação. As vítimas não tinham advogado nesses momentos. Então, isso sempre ficou como é no Brasil, né? Uma mumunha ali entre o procurador e o juiz, e bom comportamento, e solta cada monstro na rua, né? Passando por cima dos cadáveres que ele foi plantando no planeta. Enfim, são 17 pontos esse pacote da Marsy's Law, né? E a lei, embora combatida furiosamente por toda a imprensa da Califórnia, foi aprovada como lei de iniciativa popular em 2008, por quase 54% dos votos. E, a partir daí, todos os 58 gabinetes do procurador do Estado da Califórnia são obrigados a informar as vítimas dos crimes, né, os seus 17 novos direitos, no momento em que o caso é apresentado para o processo criminal. Então, não é só o assassino mais, né, que a polícia tem que ler para ele os direitos quando ele vai preso. A vítima passa a ter um conjunto de direitos que a autoridade fica obrigada a informar ela quais são, né? E o resultado disso, gente, foi que o tempo máximo de proibição de liberdade condicional, que era de 5 anos para assassinos e 2 anos para outros crimes, antes dessa lei, passou a ser de um mínimo de 7 até um máximo de 15 anos de proibição, conforme o crime, né, de proibição de contemplação de redução de pena para o cara. A probabilidade de liberdade condicional para um assassino passou a ser de 6% só, né? E a população de presos perpétuos por crime de morte, né, na Califórnia, subiu de 9% para 20% do total dos presos. E o número médio de anos cumpridos por assassinato naquele estado passou a ser de 20 anos. Número médio. Então, esse Henry, então, fundou a campanha Marsy's Law for All, cujo objetivo final é incorporar esse pacote à Constituição Federal dos Estados Unidos. E desde que essa campanha começou, a primeira aprovação foi na Califórnia em 2008, né, você já tem a Flórida, a Geórgia, Illinois, Kentucky, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma e Wisconsin já aprovaram esse pacote. E o Havaí, Montana, Iowa, Idaho, South Dakota e Pensilvânia estão prestes a votar agora nessas próximas eleições o pacote da lei de Marcy. E com isso, gente, o número de assassinatos por 100 mil pessoas, que no Brasil é de 21, agora que caiu bastante, né, que chegou a 26, né, nos Estados Unidos é de 6, porque está num pico. Andava sempre em 4, 5. Na Suíça, que é o país mais armado do mundo, você tem
meio assassinato por 100 mil pessoas, quer dizer, um assassinato a cada 200 mil pessoas. E, no entanto, a política e a mídia só insistem nesse ponto, que é a arma que mata, aquele puta bullshit. Então, gente, é aquele ponto que eu vivo batendo, sabe? Não é só o problema da segurança pública, que só tem soluções endereçadas para o cliente, né, onde o povo manda nos políticos. Educação, imposto, direitos e deveres no funcionalismo, gasto público, corrupção, tudo que você quiser só passa a ser decidido a favor do povo, onde o povo manda no governo. O que falta para o Brasil não são meios, receitas para solucionar cada problema. Essas soluções estão à mão, nós estamos a quilômetros de distância das mais óbvias, né, para cada setor, né, que estão aí testadas e aprovadas por séculos de uso. O que falta para a gente é o poder de obrigar os políticos e os funcionários públicos a fazerem o que precisa ser feito, o que todo mundo sabe que precisa ser feito.